Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos de volta com o nosso retiro quaresmal. Quero agradecer a todos que participam conosco. Durante alguns dias nós não pudemos apresentar o retiro por várias questões, né? Uma delas foi o momento da perca do Padre Severino de Alencar Leite, da nossa diocese, e isso me tocou bastante, porque o Padre Severino me acompanhou desde do meu discernimento vocacional, quando eu tinha 11 anos, né? Então era um pai espiritual para mim, né? Me acompanhou durante todo o seminário e me deu todo apoio espiritual e me identifiquei sempre muito com ele, né? Na minha vida espiritual, de modo que logo depois da notícia eu preferi ficar 2 dias sem gravar, e depois 3, depois 4, e retomamos hoje as gravações, tá certo? As reflexões que ficaram para trás nós vamos depois colocar no nosso canal, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito simples sobre alguns conselhos práticos de Evagrio Pontico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Então vamos ouvir alguns desses conselhos de Evagrio, e à medida que vamos lendo, vamos tomando consciência de algumas questões muito interessantes para a vida espiritual no dia a dia. O título desse capítulo é, de fato, alguns conselhos, ou conselhos diversos de Evagrio Pontico. Ele diz: alguns se tornam amigos de religiosos por fama, e não por desejo de crescer na alma. Querem se tornar belos sem fadiga, quer dizer, querem alcançar a beleza espiritual sem a fadiga. Não há beleza espiritual sem a fadiga. Nós vamos viver um combate, não é? Um combate, como nós falamos nos últimos vídeos, são 8 pensamentos malvados, né? 8 pensamentos que o demônio procura colocar na nossa cabeça, e nós não vamos vencer sem um combate. Como o próprio Evagrio Pontico dizia, não há morte de um vício que seja natural. O vício não morre de morte natural, o vício morre se ele é assassinado. E aí ele cita a história de Moisés, que matou o egípcio e enterrou na areia, para dizer que o vício deve ser morto e deve ser sepultado num lugar onde ele não possa mais crescer, germinar, criar raízes ou de alguma maneira voltar, né? Pois bem, então a vida é um grande combate espiritual. Depois continua o texto de Evagrio. Aquele que chegou ao fogo do amor, em virtude da recordação das coisas celestes, torna a mente pura com relação às coisas terrenas. É aquela primeira bem-aventurança. Nós vamos gastar alguns dias para refletir sobre as bem-aventuranças, não é? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Jesus elogia Pedro quando Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. Ele diz: não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas foi o Pai que está no céu. Quer dizer, foi a pureza do teu coração que te fez ver a Deus, te fez ver, enxergar além das aparências. E Evagrio continua: testemunha a tua consciência. Tu não deves ceder a nenhum pensamento que seja contrário à vontade de Deus, não é? Então deve lutar numa luta sem fim. Interessante que tem um certo monge do deserto, um abá, que ele está rezando na sua cela, e ele vê o demônio que lhe aparece. E aí ele diz ao demônio: por que você nunca me deixa em paz? Aí o demônio diz: é você que não me deixa em paz com suas orações, elas me angustiam. E aí o monge disse: pois então a vida é um combate. Se você me dá um golpe, eu lhe dou agora outro mais forte, com as minhas orações. Bom, um pequeno dito, um pequeno apoftegma
para iluminar a nossa reflexão. Tu não deves estar junto aos que preferem a confusão, a fim de que, fazendo guerra a uma paixão com uma outra paixão, tu não venha a perecer no mundo das virtudes. Quer dizer, não fique próximo a pessoas que estão buscando contenda em tudo, gente descontente em tudo. Não é legal. Não é legal fazer esse caminho. É legal fazer um outro caminho, o caminho do amor, não é? O caminho do diálogo, o caminho do entendimento. Pois bem, continua Evagrio. Tu não deves ceder a um pensamento que seja arrogante. Nós falamos sobre isso, né? A arrogância, a soberba, que são coisas que destroem o homem porque roubam o homem dele mesmo, e roubam o homem do seu destino último, que é a comunhão com Deus, né? Torna o homem como se fosse senhor de tudo, né? E como se estivesse acima de Deus. Faz o homem pensar que está acima de Deus, e não é bem assim. Continua Evagrio nos seus conselhos. São 14 conselhos ao todo. Conselhos breves, mas muito interessantes, porque pegam o geral da vida. Eu creio que uma das nossas lives poderá ser sobre alguns conselhos gerais do mundo da patrística. Tem teria como a gente fazer uma mistura, né, de vários conselhos, pegar São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Jerônimo, e fazer uma noite de várias reflexões, de conselhos para a vida prática, porque esses homens falaram sobre todas as questões da vida, até mesmo sobre visitas. Tem um santo padre da igreja que diz: a visita é uma coisa boa, e a hospitalidade também, mas depois que passa de 3 dias, já se torna algo complicado, né? Então, sobre todas as questões da vida, sobre como educar os filhos, sobre todas as questões. Eu tenho um vídeo sobre isso na internet, do curso na introdução ao curso de patrologia, no qual eu falo sobre a amplitude dos temas e sobre, diria assim, sobre a importância dos temas patrísticos, que são temas muito atuais. Muito bem. Nenhuma louvação a uma língua que fala sem parar. Ao invés, glória aos lábios que se movem de modo equilibrado. Como nós estamos precisando destas palavras de Evagrio para os dias de hoje. Uma língua que busca equilíbrio no falar. Hoje é tanta gente sendo processada simplesmente porque não tiveram freio na língua, vão na internet, dizem tudo o que querem e tudo o que pensam, e às vezes nem pensam, dizem apenas para seguir um ritmo, um grupo, para agradar alguém. Eles se prejudicam, são processados, né? Porque liberdade de expressão é uma coisa, mas a pessoa ir para a internet acabar com outra, né? Ou ameaçar de morte, ou coisa assim. Mesmo os comentários abaixo, né? Às vezes a gente vê cada tipo de comentário em alguns sites, em algumas postagens, que a gente fica pensando, né? Que coisa. Ainda bem, imagino que não são cristãos que vivem na igreja que fazem isso, né? Em nenhuma igreja. Seria uma grande decepção, né? Saber que são pessoas que frequentam a igreja, que têm vida assídua de igreja, de comunhão e etc. Porque, aliás, o Dom Fábio Rossini diz algo muito interessante, que eu falei em uma das nossas noites de reflexão, que é no diálogo com o próximo que se sabe se a fé da pessoa está dando frutos ou não, no diálogo, na capacidade de suportar o que é diferente, na capacidade de dialogar, não é? Muito bem, lábios que se movem de modo equilibrado, diz Evagrio. Esses merecem ser louvados, sobretudo em tempos difíceis como os tempos que nós vivemos hoje. Ele diz: se você escuta um discurso, interroga a tua mente e pensa sobre esse discurso para poder depois responder a esse discurso. Interessante que nós vivemos num tempo em que as pessoas querem tudo pronto, tudo já mastigado, tudo já preparado.
há uma dificuldade de pensar, uma dificuldade de refletir. Quando eu fui a Roma e fui estudar, né, e tinha que estudar línguas antigas, línguas clássicas, latim e grego, eu aprendi que a tradução do latim e do grego, traduzir um parágrafo, traduzir um parágrafo corresponde a, dizem os antigos, a jogar uma partida de xadrez. A dizer, uma coisa um pouco complicada, mas vale a pena. As coisas complicadas e difíceis da vida vale a pena. Vale a pena não buscar só o que é fácil, não é? Continua Evagrio. Não coloque palavras desconsideradas em teu discurso, palavras de baixo, né, baixaria, não é? A fim de que a tua língua não seja uma língua cananeia, uma língua de pagã, uma língua pagã. E assim você não venha precipitado pela sua língua numa situação de inferioridade. Interessante que Evagrio, do próximo número, ele fala sobre a língua bifurcada dos demônios. Mas não só os demônios. Aquele que maldiz o seu irmão tem uma língua bifurcada, porque ofende a quem maldiz e ofende a quem escuta. E a Bíblia diz que não é só bifurcada, mas é trifurcada, porque ofende também quem fala. Num discurso venenoso, normalmente a pessoa que escuta é envenenada contra a outra, então você prejudicou duas pessoas e prejudicou você também, porque mais adiante, quando descobrirem a verdade, você fica prejudicado. Então, muito cuidado com o discurso, diz Evagrio Pontico. Não te entregues a um espírito de beleza do linguajar, como se isso fosse tudo, não é? Ele diz, mas ao contrário, te arma com palavras autênticas. A autenticidade vale mais do que o simples discurso eloquente. Ele diz, procure palavras autênticas e cheias de sabedoria. Continua agora Evagrio. Diz, quem se sente tocado dos insultos dos outros, se não tiver cuidado, abriga em si a loucura dos pensamentos alheios. Então é preciso estar atento para não abrigar no coração a loucura do pensamento alheio. Vale a pena, às vezes, calar, se retirar, pedir licença e dizer, não dá. Não dá para, como diz o Leandro Carnal, né, bater tambor para maluco dançar, não é? Continua Evagrio com agora 2 últimos conselhos, né? Evagrio diz, e agora eu vou ler em italiano che è mais, anche se non hai trovato carità, essendo stato oltraggiato al massimo e ingiustamente offeso, tu non devi conservare rancore, ma benedire. Quer dizer, mesmo se você for tratado sem caridade por alguém, for ultrajado e for ofendido de maneira injusta, não conserve rancor contra ninguém. Bendiga a Deus por essa pessoa. Reze por ela, diz Evagrio. Ele continua. Infatti, non ricorda le offese degli uomini, che li fa ricadere sui demoni. Quer dizer, não recorde as ofensas dos homens, porque você vai cair nas mãos dos demônios se você recordar as ofensas e se entregar à ira, ao ódio e ao desejo da vingança. E continua Evagrio ainda os seus conselhos para a vida prática. Ele diz, o carvão manda fora centelhas de fogo, e a alma, que é cheia de rancor, só sabe lançar ou exalar ou lançar fora pensamentos ruins. Então, tenha uma alma livre de rancor para não ser prisioneiro, porque a palavra é pensieri cattivi,
Cative é, de qualquer modo, cativo significa prisioneiro. É alguém que faz o mal, mas não faz porque é mal, faz porque é prisioneiro de uma maldade pior ainda, não é? Alguém que é prisioneiro do demônio, dos seus próprios pensamentos, não é? E Evagrio diz ainda: come una puntata di scorpione reca un acuto dolore, così un'anima che serba rancore ha in sé un veleno amarissimo. Quer dizer, o rancor é como se fosse uma pontada de escorpião. Ele diz, deixa na alma um veneno muito amargo. Então, é um dos conselhos que ele insiste várias vezes, não é? Porque é no coração, segundo Evagrio, segundo Orígenes e uma série de monges antigos, é no coração, o próprio Cristo falou sobre isso, é do coração que nascem as coisas boas ou as coisas ruins. É preciso manter vigilância sobre o coração, é preciso vigiar o coração o tempo inteiro, né? Evagrio fala sobre isso, é importante a gente ter isto presente. Um outro conselho, estávamos ali dando conselhos gerais, mas agora vamos a alguns conselhos a partir de temas específicos. Serei breve. Ele diz, qual é o remédio para os medos? Claro que Evagrio aqui está falando de um medo específico, que seria o medo que muitas pessoas têm dos demônios. Ele diz, mostra-te corajoso contra os demônios que procuram colocar temor dentro de ti. De fato, nós não recebemos o espírito de medo para responder com medo. Recebemos um outro espírito. Evagrio diz, de joelhos, logo que ele vier, o medo reza. E não se abaterão sobre ti esses temores. Tu não estarás amedrontado. E depois da tua oração, quando você se erguer, diz Evagrio, cheio de coragem, reze o salmo que diz, não temerei ou não temerás os terrores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que vaga nas trevas, e nem o extermínio que devasta ao meio-dia, citando o salmo. Interessante. Evagrio, mais uma vez, fantástico nas suas colocações, né? Porque nós muitas vezes temos medo do maligno e não temos medo de outras coisas. Não temos medo de nós mesmos, das nossas loucuras. Evagrio agora, capítulo no número 23 da mesma obra, da carta ao seu amigo Eulógio, Evagrio fala sobre a importância das obras. Ele diz, tu não deves usar roupas belíssimas como se isso fosse algo que falasse do teu interior. Muito belo isso. Ele diz, porque de fato as virtudes não se mostram nas roupas belas. E os esforços dos ascetas ou do ascetismo se vestem de outras coisas. A beleza da alma se veste da ascese, se reveste do temor de Deus, diz Evagrio Pontico. Isso serve para tantas reflexões que nós podíamos fazer sobre a vida. A força de tuas palavras sejam as obras, porque as coisas que nós fazemos têm um conteúdo espiritual maior do que as coisas que nós dizemos somente. E aqui eu lembro de uma frase de Santo Antônio que dizia, o mundo está cheio de belas palavras e vazio de belas ações. Precisamos transformar aquilo que dizemos em atitudes concretas. No capítulo 24, no número 24, digo melhor, Evagrio fala do dever da hospitalidade e cita aquele caso de Abraão, quando Abraão recebeu aquelas 3 figuras, que na verdade eram o próprio Deus,
e recebeu uma promessa de Deus, né? E Evagrio, eu grifei aqui uma pequena parte desse capítulo em que ele diz assim: não acolhamos os nossos irmãos como se fizéssemos a eles um favor, mas hospedemos suplicando como Ló, quase como se fôssemos devedores de qualquer dinheiro emprestado por eles. Então é interessante, né, sobre a acolhida. A acolhida era uma marca dos primeiros cristãos, a generosidade, a bondade. Nós estamos vivendo num mundo que está se tornando tão perverso, que as pessoas estão perdendo o gosto pela vida, pela perversidade. Então nós cristãos, temos que ser para o mundo luz, sal e fermento. O mundo está ficando tão perverso que quando alguém vai fazer o bem, a outra pessoa que vai receber a bondade já fica desconfiada. O que será que ele quer em troca? O que será que ele quer de mim? Quer dizer, é um mundo perverso, pelo amor de Deus, né? E agora, Evagrio fala da verdade e da caridade. A verdade sem a caridade é loucura, não é? A verdade sem a caridade, ela é muito dura. Nós não podemos acolher a verdade sem a caridade. Mas também a caridade sem a verdade não é coisa boa, não é? Então as duas coisas são importantíssimas. Quando Evagrio fala da verdade aqui, ele fala da verdade sobre nossos próprios limites, pecados, inclinações para o mal. E ele diz assim: como os filhos são confortos para uma viúva em luto, assim também para uma alma que pecou, os esforços para corrigir-se são uma consolação, para que a alma não caia no desespero. Interessante, né? Quer dizer, é preciso compreender a verdade sobre si, sobre os seus pecados, sobre os seus erros, mas ao mesmo tempo saber que Deus é amor, que Deus é bondoso, né? Mas sem se desviar da verdade sobre si mesmo, sem mentir sobre aquilo que a pessoa fez ou operou de ruim, não é? Evagrio tem ainda um outro texto que eu tinha esquecido de falar sobre ele. Esse texto é belíssimo. Evagrio fala sobre as amizades, gente. Interessante que o tema das amizades é um tema muito caro na patrística. Santo Agostinho escreveu um livro até grosso só sobre amizade, baseado no tratado de Cícero sobre amizade. Inclusive, até copiou algumas frases, segundo estudiosos de Agostinho, né? Agostinho era muito, não só Agostinho, também São Jerônimo, os padres da igreja em geral, eram leitores muito assíduos, fortes de Cícero e de outras obras, tanto escritas em grego, não é, como em latim clássico, claro, não é? Bom, o cuidado com as falsas amizades. E aqui nós vamos encerrando aqui, porque teriam outros temas, como o tema da direção espiritual, do pai espiritual, mas eu vou terminar com esse aqui, que eu acho que é um tema belíssimo, né? Evagrio diz assim, cuidado com as falsas amizades. Ele diz: não dê confiança a quem vive sem empenho ascético e mesmo gozando de boa fama, mas não vive de empenho ascético. Quer dizer, se una às pessoas ou procure amizade com pessoas que sejam melhores do que você, que façam o bem, que sejam mais virtuosos que você. Não procure amizade com quem é pior, porque você vai se tornar uma pessoa pior. Em síntese é isso, né? Quer dizer, procure amizade com gente que está procurando viver a virtude, se você quer viver a virtude. Se você não quer azedar a sua vida. Porque Evagrio diz, há muitas pessoas que têm boa fama, mas não têm a vida correta. E as duas coisas não são uma coisa só, não é? A fama às vezes não corresponde à realidade. Ele diz, esse é um amigo de fachada. E o tempo será seu acusador. Quer dizer, com o tempo você vai ver que não valeu a pena. Cícero dizia no Tratado sobre a Amizade que
as boas amizades nascem de virtudes em comuns. Quer dizer, eu busco a justiça, você também busca. Então isso nos torna amigos. Eu busco a verdade, você também busca. Isso nos torna amigos. Eu busco o que é belo na cultura, na música, na poesia. Isso nos une. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de pessoas que são amantes da poesia, da cultura. E a gente tem um WhatsApp. Eu não publico quase nada lá, mas sempre estou atento, sempre vejo muitas publicações. O grupo publicou um livro agora recentemente, vai publicar um outro, né? Então isso nos une, procurar coisas boas que unam as pessoas, né? Ele diz, a pessoa que vive de uma falsa aparência, o tempo será o seu acusador. E aí ele fala de outras coisas perigosas numa amizade. Ele diz, tenha cuidado, de modo particular, com um amigo que é invejoso. Interessante como Evagrio fala sobre isso, não é? Ele diz que a inveja é uma obra de Satanás, que queima a pessoa que tem inveja e consuma a pessoa invejada com uma certa amargura também, se ela não tiver cuidado, né? Então, eu vou ler as palavras de Evagrio, traduzindo aqui, para tentar ser bem fiel ao que Evagrio diz aqui. Ele diz aqui, quando il tuo amico, vinto dalle parole positive sul tuo impegno, comincia a invidiarti in modo tale da scagliare anche davanti ai vicini frasi che ne sottolineano la vanità al fine di oscurare la tua fama che si va diffondendo, facendo dell'ironia su di te tu non esserne angustiato, dando reta alla sua gelosia. Quer dizer, quando você perceber que um amigo seu começa a fazer brincadeiras para lhe colocar para baixo, lhe colocando em segundo plano, em terceiro, fazendo ironias sobre você, sobre virtudes que você tem, querendo transformar virtudes em defeitos, e quando você percebe que é um jogo, Evagrio diz, caia fora, isso não vai lhe fazer bem. E ele diz, não procure condenar o erro de um amigo na intenção de submetê-lo a ti, quer dizer, para se fazer melhor. Nunca condene ou corrija alguém de cima para baixo, em outras palavras. Porque se você fizer assim, acusando o outro, diz Evagrio, você vai se comportar como um cúmplice de Satanás. Bela palavra e ao mesmo tempo fortíssima palavra de Evagrio, né? Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, é importante a gente dizer, nós ficamos esses últimos dias, né, estudando essa obra aqui, Evagrio Pontico, sobre a confissão dos pensamentos e conselhos de vida, os vícios opostos às virtudes. Edição com texto grego e o texto em italiano, né? É uma obra que não tem, eu creio que não tem ainda em português, gostaria muito que tivesse, porque isso aqui é uma coisa fantástica, né? As obras de Evagrio, de Orígenes também, estão chegando aos poucos, né? Estão chegando aos poucos, chegam pedaços, fragmentos que alguém traduziu, vamos dizer que Anselmo não tem qualquer coisa traduzida em alguma obra dele, né? Então é mais fácil traduzir do alemão para o português do que mesmo do grego, né? Porque não existem tantos especialistas em língua clássica, né? Nas línguas clássicas assim. E uma tradução leva muito tempo, uma tradução dessa, né? Uma página bem traduzida pode demorar uma tarde inteira, dependendo do tradutor, né? Ou um dia, dependendo do tradutor, não sei, né? Nós fizemos algumas traduções muito interessantes, inclusive colaboramos na época, quando eu morava em Roma, colaboramos com
um dos tradutores que estava traduzindo uma obra que não tinha tradução para línguas modernas. Nós estávamos traduzindo para o italiano. E eu tenho ainda uma pequena colaboração que eu dei, que era do sermão, né? Do pseudo João Crisóstomo, se não me engano. E aí eu traduzi 4 ou 5 páginas, não me recordo bem, né? Daquela obra que ele pegou da Patrologia de Mini e de textos que estão na Biblioteca Vaticana, inclusive, e nós tivemos a graça de traduzir para ajudar, né? Nosso professor estava fazendo uma tradução que não é uma tradução comparada, como essas traduções tem no Brasil, mas um outro tipo de tradução muito mais empenhativa, né? Pois bem, meus irmãos, estamos terminando essa live. Desculpe, ia fazer uma live breve, acabei me demorando, mas uma live com conselhos muito práticos sobre a vida cristã. Amanhã eu creio que vamos iniciar o percurso das bem-aventuranças, tá certo? Vamos iniciar esse percurso das bem-aventuranças como um caminho de reflexão também para essa quaresma. Depois nós vamos tocar nas conversões, vamos tirar um dia para falar sobre a conversão de Agostinho, a conversão de São Paulo Apóstolo, né? Algumas conversões em alguns momentos da história da igreja que são interessantes, a conversão de alguns santos, né? Alguns santos que tinham uma vida de pecado antes de conhecer a Deus, depois tiveram uma conversão fantástica, não é? E depois também falar sobre o autodomínio no apóstolo Paulo, e depois, Deus querendo, como diz o italiano, Dio volendo, Deus querendo, nós vamos fazer também um trabalho a partir dos mandamentos como caminho de liberdade interior. Os mandamentos não são como muita gente imagina, as leis não são como muita gente imagina, um caminho para fechar a liberdade, para quebrar a liberdade do homem. Foi isso que a serpente quis dizer para Eva e para Adão. Mas não corresponde à verdade. Os mandamentos são, na verdade, um caminho de libertação. E aqui, repito aquela frase do Dom Fábio Rossini que dizia que o povo de Deus demorou uma noite apenas para sair do Egito, mas para tirar o Egito de dentro de si foram mais de 40 anos, não é? Pois bem, meus irmãos, obrigado, e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Vamos agora retomar, e aqui alguns temas que ficaram para trás eu vou colocando à medida que o tempo me for favorável, tá certo? As igrejas estão fechadas, mas a gente continua aconselhando pelo WhatsApp, continua tendo muitas obrigações, né? As obrigações não acabaram, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos, Diácono Carlinhos e a todo o pessoal aí, muito obrigado pela frequência, pela presença, aos meus paroquianos também, o pessoal lá de São Paulo que nos acompanha, e quem está vendo esse vídeo de outros lugares, fora do Brasil também, um grande abraço, obrigado pela sua companhia.